Fala, turma, levantamos para vencer, roupãozinho na área, chimarrão na mão, aí homenagem ao CTF, livro na outra mão e vamos lá para nossa primeira live Clube 5am 2025 com um tema aí chamado livro comentado, certo? Então nós vamos passar aí uns dias às 5 da manhã comentando esse livro que foi lançado ontem, está fora da curva, e vamos ver quem é corajoso, maluco, vamos dizer assim, né? De estar 5 da manhã aí, nessa friaca aí. Fala, tio Maico, como é que tá, meu irmão? Levantamos para vencer. A Vivi tá junto aí? Eu não acredito que tu tá solito aí nessa empreitada. Parabéns, meu. Ele tá disposto a vencer na vida, esse guri. Já tá vencendo, né? Já vai tá cara forte aí. Se você tá vendo essa live depois, né, ela vai ficar salva aí no Instagram, no YouTube. No Instagram ela fica de um dia pro outro, mas no YouTube ela vai depois e fica lá. Nos acompanha. Venha ser parceiro nosso às 5 da manhã, né? Tomar um mate junto e bora pra cima. Ou talvez é a Vivi com o teu Instagram, né, Michael? Aí sim, caiu os butiá, ela não quer falar. Tu tá dormindo, né, meu? Vamos lá, gente, vamos lá. Então, chimarrãozinho é em homenagem à CTF, aí, que ontem nós fizemos o lançamento no espaço da CTF. Foi muito legal. A gente tá com uma parceria aí com a CTF Social, né? Então, essa obra do livro Casamento, Filhos e Negócio foi doada para o CTF Social, e toda a renda aí gerada, enquanto existir, né, enquanto vender, digamos, esse material, seja pouco ou seja muito, vai ser sempre direcionado ao CTF Social. Isso é um propósito muito além do que nós podemos pensar ou imaginar, com resultados muito especiais. Me diz aí, cara, tá bom o som? Só me diz se tá bom o som aí, tá para ouvir bem. A imagem nunca é muito boa, né? E vamos embora, vamos ver quem mais vai colando e vamos pra cima. A Bibi travou o alarme e empurrou da cama. É isso aí, meu. O homem bem casado prospera, né? Que elas nos empurram pra frente. Aí, ó, o ultramaratonista Diego do Amaral deve estar já com a touca dele, os tênis nos pés e preparando para fazer um treino. E esse guri é forte. Ontem ele me deu uma desculpa lá que o carro estragou, mas na verdade eu não quis sair de casa por causa do frio. E eu também fazia a mesma coisa, cara. Que sair nesse frio, nada. Seja bem-vindo, meu. Seja bem-vindo. Dá um bom dia pra galera aí. O som tá ótimo. Beleza, bora. Vamos lá então. Hoje é a primeira live desse ano, cara. Nossa, fazia tempo de fazer uma live às 5 da manhã. Esse ano, né? 2023 a gente botou motor, deu quase 300. 2024 deu umas 150 ali. Esse ano não vai dar tanto. Eu acredito que vai dar umas 30 aí, talvez. Vamos ver. Tá, mas tá bom, no inverno aí pra testar. Eu não lembrei de ligar meu fogão a lenha, cara. Amanhã eu vou ver se eu lembro. Que tá um pouquinho friozinho aqui meu estúdio improvisado aqui. Luiz, seja bem-vindo, meu irmão. Como é que tá, cara? O Luiz estava ontem conosco lá, né? Muito obrigado, cara, pela presença de vocês. Vamos lá, tomar um chimarrãozinho, ó, e vamos derreter. Vamos começar que já dá uns minutinhos. Quem chegar, chegou, e outros vão chegando. E quem quiser ver depois, assiste também. Vai ficar salvo essa live. Mas às 5 da manhã é só para os malucos, cara. Estão dispostos aí a encarar de roupão mesmo. É isso aí, meu. Não tem muita frescura. Senão nós ia para o cabeleireiro fazer maquiagem, essas coisas. Vamos lá. Então vamos ao assunto, né? Vocês têm em mãos esse livro, tá? Casamento, Filhos e Negócio, um livro muito bem construído fisicamente, né? Quem pegou ele em mãos viu capa dura, cara, material muito bacana. A diagramação desse livro, olha só, que lindo, cara. É fenomenal. Ficou muito bem, muito bacana mesmo, tá? Diagramação interna. Eu confesso que eu modelei, né? Para quem tá nas aulas aí da mentoria sabe o que é modelagem. Eu modelei o livro do Nicolas Ferreira, que é Criando Filhos para o Amanhã. A palavra criando eu não gosto, mas tem uma mensagem, claro, né? Não modelei o assunto, até porque o assunto é bom,
mas ele não é muito técnico, tá? Mas é bom, o assunto é bom. Mas eu modelei a estrutura física, né, de um livro com uma mensagem remetendo as questões mais, vamos falar assim, mais tradicionais, né, mais épicas, né? Então tem uma pegada mais clássica, né? O livro dele tem essa pegada mais clássica, capa dura, assim, tu abre ele, a diagramação tem essa chamada mais clássica, que é uma mensagem que subliminar de nós sermos modernos à moda antiga. Essa é a ideia, né, desse conteúdo aqui. Nós verdadeiramente vivermos família nos tempos modernos, né? Não podemos perder, né, deixar de usufruir as questões dos tempos modernos, mas a moda antiga, cara, dentro dos princípios, valores que são perenes desde sempre, que muitas vezes estão se perdendo, porque tudo está virando subjetivo. Mas quando a gente fala de família, não é, né? Não é subjetivo tudo, entendeu? Nós temos realmente muitas coisas profundas aí que não tem como distorcer, né? Os valores de família, os valores cristãos que, falando de país, né, Brasil, moldam a nossa nação, moldam as nossas leis, cara, moldam a nossa forma de ver família, certo? Então realmente é um livro bem bacana. Deixa eu pegar aqui, ele tem um marca-página também, todos os meus livros têm um marca-página, e ele ficou bem legal também, cara. Eu estou muito feliz assim, com a gráfica, com a editora Fortunato, que lançou meus 3 livros. O pessoal que acreditou, assim, porque não é fácil, cara, tu convencer uma gráfica para lançar teu livro. Não sou conhecido, né? Então não vai vender milhares, assim. E claro que a gente paga para eles lançar, né? Eles não fazem de graça isso, e nem acreditando que vai explodir as vendas e tal, né, para eles poderem rentabilizar de verdade, assim. Mas, cara, tu precisa de alguém que acredite no teu projeto, porque senão os caras ficam te enrolando, eles botam outros projetos na frente. E essa editora foi recomendada por uma amiga minha que lançou um livro o ano passado. O ano passado. E eu entrei em contato com o dono lá, o Fortunato, o Dietrich, bem assim é o nome, cara. E realmente ele me acolheu e tem me dado suporte, tá sendo muito especial, e feito os trabalhos muito rapidamente. Muito rapidamente. Esse aqui, inclusive, entregado dentro das datas. Cara, assim, muito especial. Então os caras estão de parabéns, né? Parabéns mesmo pelo trabalho deles. Eles são lá do Nordeste, cara. Tentei com algumas aqui gaúcha, mas não me deram muita atenção, custos, eu queria 1000 livros em diante. Cara, como é que eu vou fazer 1000 livros, né? Eu preciso de 200, 300 para dar um start aí. 1000 livros, vou ficar empilhado aí, 1000 livros, até vender 1000 livros, né? Mas enfim, tá? A hora que vender 1000 livros começa a dar lucro. Realmente, é por isso que era essa questão, né? Tu vender 1000 livros, tá? Não, tudo bem, mas eu não vivo disso, não é a proposta de sair vendendo, né? Se vender tá tudo certo, mas se não vender, tá tudo certo também. Vamos embora? Se tiver algum comentário, alguma pergunta, já vai escrevendo aí que a gente vai interagindo à medida do possível, tá? Então vamos lá, cara. Apresentando um pouquinho do livro, hoje a gente vai fazer a apresentação mesmo, tá? Vou pegar aqui a página de apresentação, quem tem o livro em mão pode pegar aí, e a gente vai acompanhar junto, vai ser a live comentada, então a gente vai seguir, não vou ler o livro, tá? Vou pegar pontos daquilo que nós vamos estar vendo hoje e vou fazer comentários. E vai ser legal, porque tu lê o livro e tu vai pegar as informações do livro e tu vai ter o comentário do autor do livro. Cara, isso é massa, assim. A gente fala que a Bíblia é o único livro que a gente lê ao lado do autor. A gente acredita, né, que apesar de ser homens que escreveram aqueles livros todos lá, aqueles mais de 40 livros lá, só que acho que é 40, se não me engano. Eita, me perdi na teologia aqui. Apesar de serem homens que escreveram em cerca de... Cara, do primeiro que Moisés escreveu, deve ter dado aí uns mais de 2000 anos de intercalados, né? Quem realmente inspirou foi o Espírito Santo. Então, tu lê ele com o autor do teu lado, para quem tem essa base de fé. E nós vamos ler esse livro assim, com o autor junto, comentando. É massa essa ideia. Então vamos lá. A capa, quem fez? A Manuela Sartori,
minha filha mais velha. Ela fez as 3 capas dos meus 3 livros. Ela realmente é uma menina que tem despontado, assim, a gente tem investido nela no sentido de tempo, confiança, cuidados, financeiramente mesmo também, a gente investe muito em... O que a gente puder, cara, ver que é treinamento para ela, que é importante, a gente investe. O que é firula, nós não investimos, não damos, não tem uma mata, a gente dá muita pressão nela, inclusive. Até a medida que ela suporta também, né? Mas ela tem dado retorno muito bacana através daquilo que a gente tem se dedicado para ela, tá? Então, a menina, ela é a minha capista oficial. Eu tinha que pagar uma capista lá desde o primeiro. Que, cara, não tem recurso. O recurso é escasso, é o mínimo. Vamos fazer assim. Daí eu trocava uma ideia com ela e ela ia lá para... Tem usado muito inteligência artificial. Eu tenho falado sobre isso ali nas mentorias. Cara, não seja um analfabeto da era moderna. Aprenda sobre inteligência artificial. E sobre criptos, né? Criptoativos, criptomoedas, também os criptos, tá? Os 2 grandes booms aí da nossa década, vamos usar aqui, ou do nosso século. Certo? Então, vamos embora. Sumário, lindo demais, olha só. Lindo diagramação, top. E basicamente o livro, ele tem 3 capítulos. Ele é um livro que parece ser grande, tem 160 páginas mais ou menos, mas ele é muito macio de ler. Ele é muito gostoso de ler e tu se envolve na leitura, e quando vê, cara, eu tô terminando de ler ele ao vivo, tá? Físico, porque eu já li digital, enfim, né? Todo o processo ali de releitura e tal. E eu leio ele à noite antes de dormir, e eu não consigo parar de ler, cara, que eu quero ir dormir, vou deixar o resto para amanhã, mas eu queria ler mais um pouquinho. Então ele é muito gostoso de ler. Então, basicamente, ele tem 3 capítulos, é casamento, filhos e negócios, né? Então tem no início ali algumas informações e depois esses 3 capítulos aí, tá? Então tem a apresentação, que é o que nós vamos falar hoje, né? Eu vou focar só na apresentação, até porque eu quero que a galera que pegou o livro já valendo, para eu for comentando após leitura, porque senão eu comento antes da leitura, é igual dar spoiler de filme, né? O cara já me contou como é que é o filme, daí não tem mais graça. Dá boa noite não, bom dia, né? Portor, daí, meu irmão, seja bem-vindo, levantamos para vencer, gruda aí. Quem não tem um livro ainda, tá? Esse livro vai estar na CTF lá, exposto para venda. Se eu não me engano, é R$69 que vai estar exposto para venda lá. Compra o livro, ele ajuda a pagar o livro, né? E a renda fica para o CTF social, tá? Então tu ganha 2 vezes, na compra, na adquirir o produto e também em abençoar o projeto, que é sensacional. E quem é mais daqui, perto de mim, me pede, cara, passa no escritório, enfim, é o mesmo preço, vai pagar direto no Pix lá da CTF, cai lá neles e eles administram isso, porque a gente doou a obra, não é mais nossa, certo? Não administro finanças. Fiquem à vontade, tá, gente, de comentar e tal. Vamos embora. Então, nós vamos falar sobre a apresentação, tem prefácio, dedicatórias sobre os autores, o objetivo filantrópico, que é, né, sobre a CTF social, e os 3 capítulos, casamento, filhos e negócios. Daí tem cada subtítulo aqui, está no sumário, beleza? E nós vamos falar hoje de manhã da apresentação, que é essa aqui, ó, top, né? A apresentação, que é a parte de... acredito que todos os livros tenham, né? É um módulo ali que fala, tipo uma introdução, né? Quem era acostumado a fazer trabalho da escola ou da faculdade tinha lá a introdução. Poderíamos chamar de introdução, mas quando a gente faz livro a gente chama de apresentação. Está apresentando aquela obra para quem está começando a ler ela, e a ideia é que você leia a apresentação e diz, cara, quero saber sobre esse assunto, sabe? É tipo um trailer assim, né, de filme, tu olha, gostei desse filme, quero olhar esse filme. Então a apresentação é isso, tá? Então a gente aqui um chimarrãozinho, não sei se você tá no chimarrão aí também, mas vamos embora. Então quem tá com o livro aí, abre na apresentação e vamos junto, tá? O que nós começamos a falar na apresentação? Que nós acreditamos naquilo que carregamos. A Letícia falou isso ontem, que nós realmente acreditamos naquilo que nós carregamos. E nós estamos dispostos a liberar aquilo que nós carregamos. Porque quando tu transborda, né, tu recebe mais. Não podemos ser aquele que retém.
nós temos que ser aqueles que transbordam, né? Então, nós aprendemos a liberar sobre todos que ao nosso redor, porque nós recebemos de outros também. E nós fomos praticando e chegamos ao ponto de, cara, isso aqui vale a pena ser vivido. E eu acredito que não somos perfeitos, a gente fala sobre isso também, a Letícia falou isso ontem, mas somos saudáveis como família, tá? Nessas 3 áreas, casamento, filhos e negócios. E não somos os melhores também, muito longe disso, tá? Bem honesto. Mas, olhando para nível país e da média de nosso país na relação casamento, filhos e negócios, cara, se todo mundo tivesse aquilo que nós carregamos, tenho certeza que nós teríamos uma nação muito superior. E eu gosto de falar isso, assim, de balizar isso. Cara, se todo mundo vivesse da forma como que eu vivo, como seria a nossa nação? Se todo mundo treinasse seus filhos da forma com que nós treinamos, como seria a próxima geração? Se todo mundo se dedicasse aos negócios, a empreender da forma com que nós nos dedicamos, como seria a prosperidade dessa nação? Eu gosto de pensar na igreja, né? Se todo mundo contribuísse da forma com que eu contribuo, como seria essa igreja, assim, através de recursos? Eu gosto de fazer essas perguntas para mim mesmo, né? Porque quando a gente está em certos ambientes, em certos projetos, a gente precisa balizar e ver, cara, será que nós estamos acima da média ou a gente está sendo medíocre? O que é medíocre? Tem médio, ocre, é o meio da montanha, né? Média é metade, ocre é montanha. Nós estamos no meio da montanha, cara, nós estamos sendo medíocre. Nós estamos na base da montanha, cara, não somos nem medíocre, ou nós estamos subindo a montanha em direção ao topo, estamos acima da média, nos dedicando e dispostos a pagar o preço. Isso é uma pergunta que a gente deve fazer na nossa vida como um todo, cara. Em cada área, assim, como atleta, né? Se todo atleta se dedicasse como eu me dedico, como seriam os resultados nos esportes? Daí não ia ser tão legal. Tem aqui meu mentor ultramaratonista que sabe disso. Enfim, então é uma reflexão muito importante, cara. A gente se fez essa reflexão. Esse é o 3º livro e eu confesso que eu vou continuar escrevendo outros, tá? Já tenho o 4º aqui até com conteúdo, tudo alinhado, só que vamos ver se a gente lança em dezembro ou ano que vem, para não acumular muito, que em 8 meses a gente lançou 3, né? Foi bastante conteúdo. Mas o próximo vai ser Empreender para Transformar, né? Vai ser um manual prático do empreendedorismo, assim, bem prático mesmo, né? O primeiro foi Levantamos para Vencer, é um autodesenvolvimento do empreendedor. E Empreender para Transformar vai ser prático do empreendedorismo. Vamos lá, tipo Levantamos para Vencer 2, né? Vai ser tipo a sequência. Mas esse livro, cara, eu não sei se eu vou escrever, eu estou curtindo isso, né? Eu falei ontem, não penso em ser escritor e ver disso, muito distante disso. Mas deixar essas informações gravadas de forma perene. Eu não sei se vamos escrever um assunto tão importante quanto esse, casamento, filhos e negócio. Eu acho que não vai haver, da minha parte, né? Posso escrever, sei lá, mais 50 livros. Não sei se vai ter com tanta relevância quanto esse. Por isso que a gente doou ele, para que não houvesse nenhuma ligação de interesse próprio, sabe? Vamos vender para daqui a pouco explode e tal, vamos ficar ricos. Cara, tomara que exploda mesmo, tomara que gere muito recurso para o CTF social, mas principalmente, cara, que muitas famílias alcancem esse conteúdo para realmente transformar suas próprias histórias, certo? Então, basicamente é isso, nós acreditamos, né, que a transformação através daquilo que está aqui dentro, porque nós carregamos isso e vivemos isso, certo? Ele é bem genuíno. Vamos lá. E a gente acredita que cada família é uma nação, é um povo com identidade própria e com cultura própria. E cultura que tu tem na tua família hoje? Qual que é a identidade da tua família? Isso está bem claro para os teus filhos. Eles conseguem olhar para vocês como para nós, né? No caso vocês como casal e tal, como família, assim, cara, e andar em ambientes diferentes, assim, cara, não é assim que a minha família vive, né? As meninas andam em ambientes diferentes, né? No sentido lá na escola, em outros lugares, e elas são bem claras na cultura que nós carregamos. Inclusive, esses dias a Manu me contando, peguei ela na escola, ela me contando de uma conversa que ela estava tendo com os colegas e com um professor sobre relacionamento. A Manu tem 16 anos,
nunca namorou, né? Não tem a liberação nossa para namorar antes dos 18 e ela concorda com isso. E tem um porquê disso, né? Não é assim, não pode, pronto, né? A gente construiu isso com ela e para ela tá bem resolvido. Ela sabe disso e ela mesma, né, entende esse processo de maturidade e tal. E ela estava explicando pro professor, que tem um filho de 13 anos, que estava dizendo como é que ele disse pro filho assim, não, pode pegar todas as menininhas, só não namorar, não tem idade de namorar, pegar, pode, não sei o quê. E ela dizendo, não é assim, cara, como assim, né? Como é que ele vai aprender a valorizar uma mulher? E ela começou a ensinar o professor sobre relacionamento, porque ela tem uma cultura bem definida e ela consegue andar nesses ambientes e falar e deixar bem clara a cultura dela. Ano que vem ela se forma no ensino médio e a galera, a turma dela já está montando a viagem do terceirão e tal e tal. E ela decidiu que ela não vai participar da viagem porque a galera vai só fazer arruaça. E ela juntou com a filha do Robson, com a Nicole, e a filha do Roth, do Fábio Roth lá, a Júlia, para elas fazerem uma viagem só as três, de formatura. E daí tá indo longe essa viagem, cara. Falaram já tá em Europa. E vão ter que prosperar, hein? E as gurias trabalham, né? A Nicole trabalha, a Júlia não sei. Acho que trabalha também. E elas se viram, cara, são independentes, né? Juntar grana e vão, né? E porque elas dizem, cara, não é essa a nossa cultura. Então, as gurias também são duas meninas muito especiais que andam muito juntas, as três andam muito juntas. E é bacana, cara, quando elas criam essa cultura, essa identidade bem clara, né? A Esther ainda 8 anos, né? Ainda tá sendo desenvolvida essa cultura, tá muito conosco, mas fica bem claro para ela o que é a nossa cultura, né? Como família. Vamos lá. O que mais a gente tem aqui? Então a gente acredita nesse governo forte de família, uma família próspera, formando essa próxima geração, tá? Gerando um legado familiar que vai ser transmitido para os netos, para os bisnetos. E ontem eu falei, cara, a gente vai saber se nós temos sucesso mesmo como pais quando nossos filhos crescerem, tiverem as suas próprias famílias, terem os seus filhos, tu olhar assim, top, tá alinhado, realmente tá sabendo conduzir com tudo, né? Desafios, vai ter erros e acertos, tudo certo. Mas assim, existe um norte, existe uma cultura que eles estão realmente implantando e tal. E a gente vai saber sobre se realmente a gente teve sucesso, mas a gente pode ir medindo fase a fase, né? Então, a gente vai medindo as meninas, né? Também nós como casal, nós como negócio, e a gente tem medido as fases, cara. E eu tenho feito esse cheque, assim, cara, a gente tá no caminho certo. É possível ir medindo isso, tá? Para ir capacitando essa próxima geração. E a partir disso, a gente vai gerar uma nação poderosa, um país forte, uma nação bem independente, cara. Uma nação que tem liberdade, que é o que a gente está perdendo por faltar de nós, né? Faltar de nós. Como assim, Rodrigo? Faltar de nós, cara. Não depender de político e votar certo. Hoje nós somos uma nação paternalista. O que é isso, cara? Depende dos outros. Eu formo minhas filhas para não depender de nós. Porque o paternalismo, ele bota todo mundo ao redor. Diz, cara, eu sou o pai de todos, fiquem ao meu redor. Eu cuido de todo mundo. E aí tem, né, pessoas que acabam gostando desse conforto. Manda na minha vida, não tem problema, desde que tu me dê um sustento aqui na minha boca. É mais ou menos o povo quando foi libertado do Egito. Legal, estamos livres. Quando entraram no deserto, começaram a murmurar. Não, mas lá eu era escravo, mas eu tinha pão, eu tinha comida, né? Eu ganhava as coisas. Cara, mas na liberdade, tu conquista as coisas, tu não ganha mais, tu conquista, e é muito mais saboroso, muito mais especial conquistar do que ganhar. Então, é essa cultura que nós temos que quebrar no país, quebrar a cultura do dadá, né? Do me dá. É assim, cara. Por isso que esses políticos se elegem. Cara, e se elege, né? Das cidades, do estado, do país, se elege assim. Com paternalismo, né? A gente tem que romper com isso. Começar pela nossa família. Eu me lembro quando eu era pequeno, cara, meu pai pegava a gasolina dos políticos, enfim, eu achava aquilo lá muito legal. Hoje eu olho pra trás e digo, cara, que cultura ruim, né? Eu vim de uma cultura ruim de família. Não péssima, meus pais me ensinaram algumas coisas importantes, mas eu tenho replicado respeito. Meu pai me ensinou muito sobre respeito, mas fora isso, cara, virou uma cultura totalmente diferente. A minha família que eu tenho hoje do que a família que eu vim, né? Que foi a primeira família. Quem vai ler o livro vai ver que a gente vai falar sobre as 3 famílias, tá? Então vamos lá.
E então esse é o terceiro livro que a gente tá aí na empreitada. A princípio é o mais importante, talvez seja o mais importante de tudo que a gente vem a fazer aqui. A Letícia, a Esther e a Manu foram coautoras do livro, elas são participantes do livro, contribuíram, né? Eu falei ontem, a Letícia, a gente começou o livro através de uma live chamada Casamento, Filhos e Negócios. Eu modelei aquela live, tem as falas da Letícia na live, então eu transcrevi aqui. E a Manu escreveu um capítulo ali, ela botou aquilo que ela pensava sobre pais, né, como os filhos enxergam os pais. É bem legal a mensagem que ela passa, assim, até meio forte e tal. E a Esther fez um parágrafo, né, ela escreveu lá, disse, cara, só dei umas corrigidas, bora, top. Entra aqui, é autora, a alegria dela de ser autora de um livro, coautora, né, e ela tá, assim, ela fala do livro, quer levar para a professora mostrar o livro, e mostrar para a professora o livro e tal, e tal. Então, isso é uma forma também de capacitar, treinando essa galera, né, e tem sido bem bacana. E a gente teve a coautoria, cara, muito especial. Confesso que uma coautoria de peso, de relevância, que é do Anderson e da Miriam. Quem conhece esse casal sabe do que eu estou falando, que é um casal referência, cara, para quem quiser de botar a mão no fogo, diz, cara, aqui tá um casal referência na área de família, de servir, né, de se dedicar pelo próximo, de fé. Eu falei ontem no evento, já tinha falado para ele pessoalmente, que das pessoas que eu conheço, que eu tenho contato, enfim, né, a pessoa mais semelhante a Cristo é ele, assim, é o Anderson. Pelo coração dele e tal, cara, aquilo, a forma com que ele dedica a vida, né, a servir o próximo. Tem sido, cara, muito especial andado lá desse casal. A gente tem aprendido demais, assim. E eles ter participado como coautores do livro trouxe um peso pro livro, né, trouxe relevância pro livro. Teve pessoas ontem que estavam lá no evento só por causa dele. Então, cara, se fosse só o Rodrigo, nem daria bola, mas o Anderson está aí, opa, vou lá. E a gente fez um bem bolado, né? Juntamos com o lance da CTF, porque o CTF social foi o seguinte: o Anderson já tinha aceitado fazer parte do engajamento do projeto, tá? Mas eu pensei, cara, o projeto vai entrar recurso. Não eu sei que o Anderson não vai adiantar chegar e dizer, eu vou repartir contigo o recurso do livro. Cara, pra ele não tá nem aí. Ele disse, cara, não me interessa, Rodrigo, eu quero só colaborar. Mas eu queria, de certa forma, gerar valor pelo nome dele, né, pela participação dele. Daí veio a ideia do CTF Social. Cara, e se a gente doar? Primeiro nós ia doar pro Projeto Casa Nova. Mas daí eu pensei, o Projeto Casa Nova uma hora não vai precisar, vai estar pronto, né, a casa, né, a igreja lá nova, o prédio novo. Daí eu pensei, vamos trazer um negócio mais nobre, até porque o Projeto Casa Nova é muito local, né, é muito para quem está ali da comunidade, mas o CTF Social não, é abrangente a toda a sociedade, é de interesse de toda a sociedade e de benefício para toda a sociedade. O Casa Nova é para a comunidade ali local. Então eu trouxe essa ideia para ele, disse, cara, top, bora, vamos tocar para frente, e é isso aí, vamos torcer, né, que tudo avance bem. E foi muito importante ter eles juntos, assim, eu ando com eles esse mês fechou 9 anos, mas quando a gente escreveu aqui, eu escrevi mais de 8 anos, né. Então esse livro não tem o objetivo de inventar a roda, cara, ou de doutrinar, tu tem que fazer isso, cara, não, cada um tem que ser livre para comandar a sua própria casa, sua própria família. Mas a gente traz princípios, valores bem definidos, bem claros, trazemos tarefas bem práticas para que você possa fazer isso funcionar no teu dia a dia e ver os resultados de realmente seguir um método, né? Hoje aqui na M2 nós temos um método chamado Método M2 na construção de casas. E vem qualquer um construir conosco, nós ensinamos o método, a pessoa aprende, a gente fiscaliza esse método e eles entregam os imóveis dentro do nosso padrão, tá? Quando o Michael é um cara que está aqui na live, espero que esteja aí, se não dormiu de novo, ele aprendeu conosco o nosso método e ele está reproduzindo esse método e está tendo a direção da empresa dele em cima de um método. Quando tu tem método, é mais rápido, é mais fácil, é mais claro aquilo que tu está desenvolvendo. Então, falando sobre família, treinamento de casamento, treinamento de filhos e negócios, aqui existe um método, né? Tarefas e princípios e valores bem definidos aqui para tu seguir, certo? Então, é um manual prático mesmo. A gente chamou, na contracapa está escrito aqui, um manual prático sobre o tema, tá? Isso foi, né, é um assunto que então a gente compartilha de forma real, simples e verdadeiro.
é através de nossas experiências e conhecimento adquirido, tá? Então, da nossa experiência, talvez esteja 20% aqui no livro. 80% é de realmente conhecimento adquirido, de treinamentos, cursos, modelagem de outros conteúdos, e a gente foi modelando aqui, né, para não fazer um copia e cola também, mas assim a gente foi trazendo para cada forma com que eu entendi, eu aprendi, e a gente foi traduzindo aqui de uma forma mais prática e simples, enfim. Eu acredito que foi bem viável esse aprendizado, certo? E tem, né, um texto básico em Gênesis 1:26 que Deus dá um comando, né, para Adão e Eva. Né? Ele primeiro diz assim: façamos o homem nossa imagem e semelhança, e depois diz para nós governarmos sobre a terra, né, sobre os animais, sobre, enfim, todo o ambiente terrestre. E essa é uma chave para nós entendermos nós como família. Cara, nós temos que multiplicar, termos filhos, né, treiná-los e governarmos sobre a terra através da nossa capacidade, e se governa através dos nossos negócios. Né? Os negócios é uma ferramenta de governo. Tá? As empresas são ferramentas de governo. E quanto mais forte o teu negócio, mais tu tiver nesse desenvolvimento, nessa área de negócios, mais próspero tu vai ser com a tua família, e ao mesmo tempo tu vai prosperar o teu retorno, e ao mesmo tempo tu vai prosperar uma nação, vai gerar riqueza, e todo mundo vai ser beneficiado por isso, porque vai ter empregos, vai gerar impostos, vai promover a transformação da sociedade com o teu serviço, com o teu produto, enfim, com aquilo que tu faz através dos negócios, certo? Bom dia, Cláudia, seja bem-vinda, guria. Estamos já indo no final da live aqui, mas depois pode acessar ela no Instagram até amanhã, pegar toda ela ou no YouTube, né? Amanhã já vai pro YouTube. Bora lá. Então eu e a Lê estamos casados aí há mais de 14 anos. E ontem eu falei, né? O primeiro ano foi terrível. A primeira semana eu queria separar. Tava bem assim, cara, o que eu fiz da minha vida? Né? É uma história, ele vai ter um pouquinho dessa história ali. E, fui obedecer meu pai. Eu obedeci meu pai, né? Deus realmente falou, cara, para casar com a Letícia. Eu lutei contra durante alguns meses, até então tá, vamos casar, vamos começar um relacionamento. E eu falei assim, eu não falei isso ontem, né? Mas eu falei, cara, vamos começar um relacionamento, mas eu vou começar, não vou ficar enrolando a guria, eu vou começar esse relacionamento para casar. Eu preciso de ganhar uma renda a mais. E eu trabalhava no SESI, já era formado e tal. E na mesma semana uma pessoa me chamou para começar a trabalhar de personal. Eu disse, opa. E eu disse, mas personal, eu imagino ganhar tanto, a pessoa vai me oferecer menos, normal, né? Mas se é realmente de ter essa porta, eu vou ter que ganhar mais do que eu mesmo penso. E eu fui lá, cara, e me ofereceram mais do que eu pensava. Agora eu vou ter que casar. E eu trabalhei por muitos anos do personal, que me ajudou muito, cara, a sustentar minha família, assim. Fiz muitas conexões com empresários, que eu trabalhava nas casas, né, de empresários e tal. E me ajudou muito no início da empresa. Cara, fui muito favorecido com essas conexões. E daí eu tive que casar. Aí eu me relacionei 3 meses com a Letícia, noivamos, e 3 meses nós casamos. Então foram 6 meses, assim, rápido casamos, e estava muito despreparado. Né? Mas deu certo. A gente foi ajustando as melancias aí no meio do caminho. E aí tem as meninas aí, a Manu de 18 e a Esther de 8. A Manu de 16 e a Esther de 8, certo? Deixa eu finalizar aqui com vocês. Então a gente acredita, né, nesse tripé da sociedade, de casamento, filhos e negócios, que isso bem alinhado nós vamos formar assim, um país bem direcionado, com um potencial de crescimento, de próspero, de um povo livre, e nós temos potencial como nação para ser uma potência mundial. Nós temos, cara, essa capacidade. Nós temos riquezas de solo, nós temos riqueza de povo, nós temos riqueza de cultura, nós temos, nós não temos intempéries, né? Nós não temos neve que bloqueia às vezes uma economia, nós não temos terremotos que também pode destruir tudo de uma hora para outra, nós não temos. Cara, teve o caso da enchente ano passado, pontual, né? Algo mais específico, mas não é uma coisa que acontece todo ano, né? Tirando alguns lugares ribeirinhos, né? Mas assim, não é uma tragédia que acontece todo ano, ou seguidamente, né? Então, assim, a gente não tem, cara, essas intempéries de furacões, cara, que vem varrendo tudo, assim, nem em alguns pontos dos Estados Unidos e tal. Então, nós temos tudo na mão.
Deus olhou para o Brasil e disse, cara, essa nação é especial. Assim como ele olhou para Israel e chamou de meu povo, através de Abraão, né? Abraão foi chamado como um homem que tinha uma esposa, né? Que não tinha filhos, mas assim, eu vou fazer de ti uma grande nação. E ele aceitou esse chamado. E hoje Israel é o povo hebreu que veio desse chamado de Abraão. Quem sabe Deus está te chamando, cara. Eu vou fazer de ti uma grande nação. Deve dizer assim, eu uma grande nação. Como, cara? Sou o menor da casa do meu pai, né? Que nem igual Davi. Enfim, minha teologia tá meio falha às 5 da manhã. E, cara, a gente não sabe o que vai acontecer nas próximas gerações, daquilo que nós semearmos hoje. A gente vai largar sementes hoje, que vão gerar frutos, que vão ecoar pela eternidade, né? Então, façam aquilo que tem que ser feito, cara. Independente do que vai acontecer lá na frente, só faça. Naturalmente, esses processos vão gerar resultados para o qual você foi chamado. Beleza? Talvez você não vai colher esses resultados, mas alguém lá na frente vai colher, vai olhar para trás, cara, valeu. Alguém fez a coisa certa lá atrás, graças a Deus, somos uma nação livre, somos uma nação próspera. Ou alguém vai olhar lá na frente e dizer, pá, que porcaria que fizeram lá atrás, cara. Então aí, escolhem até o corte de cabelo que eu tenho que fazer, o tipo de roupa que eu tenho que usar. Tem nações que a cor da casa tu não pode escolher, sabia? A cor da tua casa não pode escolher, imagina, meu. Bobeia pra ver se lá na frente alguém vai dizer, que porcaria que fizeram, não consigo nem escolher a cor da minha casa. Eu nasci nessa nação de escrava aqui. Cuidado. Então, te desejo uma ótima leitura e que os assuntos aqui apresentados sejam de muito proveito. E faça as tarefas, beleza? Feita a apresentação, quase 40 minutos. Leia o livro. Quem não tem, lá na CTF tem, ela é aberta em horário comercial durante a semana. Passa lá e diz, vem pedir o livro aí e tal, beleza, vamos te vender lá. Quem é aqui da minha região de Araricacite, passa aqui no escritório, diz, cara, eu quero um livro e tal. Pode comprar aqui. Os pagamentos vão ser feitos para a CTF, eles vão gerenciar porque o livro é deles. A gente é só garoto propaganda agora. Certo, gente? Bora, valeu. Valeu o primeiro dia aí de livro, de live, de livro comentado. Vamos estar aqui, cara, enquanto tiver página desse livro para nós comentar, nós vamos fazer aqui. Espero que vocês possam entrar nesse desafio das 5 da manhã conosco. Vai ser bem especial. Alguns vão olhar depois, tá tudo certo. Você está olhando depois, aproveita o conteúdo aí. Adquire o livro se você ainda não tem. Se você tem um livro, vai derreter, vai lendo. Todo dia a gente vai dar uma sequência aqui. Beleza? E vamos embora. Vamos agradecer. Papai do céu, tu és um pai muito bom e tem cuidado de nós. Nós rendemos graças a ti por esse tempo precioso, né? Por esse tempo que nós vamos estar dedicando, né? Às 5 da manhã, com a galera maluca aqui, para crescermos nesse assunto casamento, filhos e negócios. Que realmente nós possamos encontrar destino através desse assunto e possamos ter a nossa margem de contribuição para uma sociedade realmente livre, próspera e com princípios e valores bem enraizados, que realmente fazem a diferença na nossa nação e que vem do teu coração, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe as famílias brasileiras e que o Senhor abençoe o nosso país. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Bora, turma, vamos lá, que começou a melhor quinta-feira dessa semana, então aproveita, não desperdiça. Valeu!